Boa tarde a todas, a todos. Então, começamos agora a nossa segunda atividade do dia 22 de setembro, relativa à 15ª Primavera dos Museus. A 15ª edição da Primavera dos Museus propõe o tema Museus, Perdas e Recomeços, para refletir sobre a função dos museus neste momento. Como espaços de convergência da experiência humana, sejam elas experiências sociais, históricas ou artísticas, os museus proporcionam um reencontro com a história. Como repositórios de experiências e emoções podem ser, também, espaços individuais e coletivos de superação e de reinvenção. Em nossa região, a participação nas ações nacionais promovidas pelo IBRAM, Semanas e Primaveras, reúne os museus das cidades de Cambé, Ibiporã, Rolândia e Londrina, e neste ano o Sesc Cadeião Cultural compõe, né, esse grupo de instituições, além das IES, que são as instituições de ensino superior, a UEL e a Unifil. As atividades que nós programamos para esta 15ª Primavera dos Museus têm como objetivo ofertar ao público participante, bem como às equipes dos museus envolvidos, contato com produções, apresentações e encontros norteados pelo tema Museus, Perdas e Recomeços. E tem o objetivo também de estimular reflexões e debates acerca das demandas e desafios de nosso tempo, bem como indicações e apontamentos na direção de novas possibilidades de atuação e atendimento de públicos variados. Esse evento é realizado pelo Museu de Arte de Londrina, Secretaria de Cultura de Londrina, Museu Histórico e de Artes de Ibiporã e Museu do Café de Ibiporã, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Ibiporã, Museu Histórico de Cambé, Secretaria Municipal de Cultura de Cambé, Museu Histórico de Londrina, Padre Carlos Vaz, Universidade Estadual de Londrina, Museu Municipal de Rolândia, Secretaria de Cultura e Turismo de Rolândia, Centro Universitário Filadélfia, Unifil, Projeto de Educação Patrimonial e Sesc Cadeião Cultural. A comissão organizadora, né, é composta por mim, Edmeia Ribeiro, que sou diretora do Museu Histórico de Londrina, Eduardo Pavinato, do Museu Histórico de Cambé, Jaime Caster, da Secretaria de Cultura e Turismo de Ibiporã, professor Leandro Henrique Magalhães, da Unifil, Maria Luísa Fontenelle, diretora de Ação Cultural do município, da Secretaria Municipal de Cultura, e a Solange Prete, que é coordenadora do Museu Municipal de Rolândia. Bem, agora, né, essa segunda atividade será realizada pela Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Cultura e Museu Histórico de Cambé. Secretaria Municipal de Educação de Cambé, Secretaria Municipal de Cultura de Cambé e Museu Histórico de Cambé. Né? A apresentação será feita pela Angélica Pires Nantes de Oliveira Zerbeto, que é assessora pedagógica na área de História. Né? A atividade agora intitula-se Viagem Histórica pelos Caminhos de Cambé. O projeto Viagem Histórica pelos Caminhos de Cambé foi criado em 2010 no âmbito da Rede Municipal de Educação de Cambé e visa promover, junto às crianças do 3º ano do ensino fundamental, uma atividade prática na área de patrimônio, por meio de visitas aos principais pontos históricos e turísticos de Cambé, para desenvolver o sentimento de pertencimento, de preservação e valorização do patrimônio histórico, cultural e natural da cidade de Cambé. Angélica e Eduardo, a palavra é de vocês. Você começa ou eu começo falando, Eduardo?
Não, eu começo e você... Tá bom. Não, a minha fala é só, primeiro, agradecer a você, Angélica, por ter aceitado o convite de apresentar esse projeto tão bacana que nós temos aqui na nossa cidade. Segundo, já de imediato, professora Edmeia, justificar a ausência da nossa secretária Estela Camata, é que hoje ela aguardava uma agenda em Brasília, no FNDE, a tratar de projetos de Cambé, e conseguiu essa agenda hoje. Ela teve que viajar ontem mesmo, então pediu desculpas, mas ela disse que na sexta-feira ela estará com a gente lá no Museu de Londrina fazendo a entrega. Os agradecimentos de praxe que você fez, eu renovo, né, principalmente enaltecendo essa nossa união, que tantos frutos, que tanta coisa boa nos traz, né, principalmente nessa época de pandemia. E eu quero dizer que a Angélica, ela é nossa assessora pedagógica, ela trabalha com as crianças, mas, acima de tudo, ela é uma pessoa que ela ama o que ela faz. Por isso ela faz bem feito, por isso ela faz com carinho, por isso ela é uma pessoa que ela se dedica. E eu falo que quando ela não quiser mais trabalhar na educação, eu quero que ela venha para o museu, porque eu tenho certeza que vai ser uma aquisição tremenda. E o projeto Viagem Histórica, que ela vai apresentar, ele nos envolve diretamente, mas o mais legal de tudo é que foi uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação, que ela começou em 2010 e que ela reforçou essa ideia de trabalhar com a nossa história, de envolver outros agentes, de sair da sala de aula, de ir a campo, e isso tudo com as crianças, com os professores, e que essa forma que eles escolheram de trabalho, para trabalhar a questão da viagem histórica, ela faz com que você consiga criar uma identidade maior dessas crianças, desses professores, com a nossa história, com a nossa cultura, com aquilo que a gente tem de melhor, que é essa vivência que nós temos aqui na cidade de Cambé. A Angélica vai falar depois de um fenômeno que ocorre aqui em Cambé, que é essa proximidade que nós temos com Londrina, porque como Londrina é muito próxima, ocorre um fenômeno que muitas vezes alguns bairros distantes eles acabam tendo uma identificação maior com Londrina do que com Cambé, até porque a televisão é de Londrina, os rádios são de Londrina, a campanha política é de Londrina, e a gente acaba sofrendo isso. E quando a Secretaria de Educação ela vem com esse projeto, ela tenta também explicar, olha, esse é um fenômeno que ele ocorre, ele, em função até dessa conurbação que nós vivemos, pelo fato dos municípios terem crescido e todo mundo está juntinho agora, mas, né, eles fazem questão de ressaltar as características culturais, sociais e a história da nossa terra aqui. Então, esse projeto é muito legal e vocês vão ver que a hora que ela começar a apresentar, o quanto que ele é valoroso e o quanto que ele contribui com o nosso trabalho aqui no museu. E por isso que nós somos muito gratos, porque além de eles fazerem esse trabalho com as crianças, além de eles fazerem um trabalho muito importante com os professores, eles valorizam também o nosso trabalho aqui no museu. Poderiam muito bem pedir algumas fotos, professora Edmeia, Solange, a Zuca, e falar, olha, aqui estão as fotos, a história de Cambé é essa, aquela. Não, eles fazem todo um estudo, eles fazem um preparo, eles fazem todo um trabalho que representa esse respeito que deve-se ter pela história de um povo, pela história de uma cidade. Então, a Angélica vai poder falar com muito mais propriedade que eu. Angélica, é você. Vamos lá, então. Antes de iniciar a apresentação, né, agradecer o convite, dizer que é uma satisfação enorme estar aqui falando para vocês, né, uma emoção falando para a Edneia, minha professora, né, eu estou na secretaria, sou professora desta rede municipal há mais de 20 anos, né, desde que prestei o concurso, assumi, nunca mais quis saber de trabalhar com os maiores, me apaixonei pelos pequenininhos,
e vi ali uma oportunidade de a gente fazer brotar uma semente, né, a semente do conhecimento, da consciência histórica nessas crianças, é ali que tudo começa. Então, há uma beleza muito grande nesse início, no ensino fundamental 1. E fui ficando, prestei meu segundo concurso e hoje sou professora 2 padrões na rede municipal de Cambé. Quando esse projeto começou, ele foi levado pela professora Juliana Salles, que hoje é uma das diretoras da nossa rede, né, de uma das escolas. E a Juliana começou esse projeto, começou pequenininho, ela fazia essa prática lá na escola Cecília Meireles, que é onde ela trabalhava, começou nessa escola, e quando ela veio trabalhar na Secretaria de Educação, trouxe esse projeto com ela, e houve uma preparação para esse projeto. Esse projeto tem um ônibus próprio que leva as crianças, então tem todo um aparato que foi construído e organizado para que esse projeto fosse levado em prática. Quando esse projeto começou, eu estava em sala de aula, então eu fui uma das professoras que participou da implementação desse projeto na escola, né? Na época, nós trabalhávamos com a 4ª série. Com a reformulação dos conteúdos, com a reorganização do currículo municipal, esse projeto, então, passou a fazer parte do ensino dos 3º anos, que é quando... Não estão ouvindo? Tá? Sim? Ah, tá. Que é quando nós trabalhamos os conteúdos da história e da geografia do município, né? Então, ele já é realizado há mais de 10 anos na nossa rede, e eu vou falar um pouquinho sobre ele aqui. Vou iniciar a apresentação de slides. Vocês estão vendo a tela inteira? Sim. Ok. Bem, então, esse projeto é um projeto que é desenvolvido durante todo o ano letivo. Ele está atrelado aos conteúdos escolares do 3º ano. Então, aqui nesse slide a gente comenta um pouco, né? Ele é aplicado nessa rede desde 2010 e vem proporcionando aos alunos dos 3º anos do ensino fundamental a realização de uma retrospectiva histórica, conhecendo eventos e pessoas que foram fundamentais para o desenvolvimento do município. Ele possui alguns objetivos específicos, né? Desenvolver o sentimento de pertencimento ao município, porque a partir do momento que eu conheço a história do meu município, eu valorizo e me entendo como parte integrante nesse processo. Conhecer e valorizar a história do município de Cambé. Então, durante a viagem, as crianças têm a oportunidade de vivenciar na prática aquilo que eles estão aprendendo na sala de aula, né? Aquilo que eles passaram o ano todo aprendendo em sala de aula. Durante essa viagem histórica, na prática, eles passam por pontos que eles estudaram em sala de aula. Então, também atua em relacionar o conteúdo teórico com a experiência empírica. Conhecer locais que valorizam o potencial turístico e que fazem parte da construção do município. Muitas vezes, como o nosso município não é um município grande, mas também não é um município pequeno, e nós temos bairros muito afastados do centro. Nós temos crianças que não conhecem todos os espaços do nosso município, né? Nós temos professores que não conhecem todos os espaços do nosso município. Então, quando nós trabalhamos esse reconhecimento com eles na prática, eles passam a conhecer e ver o município de uma forma diferente, conhecer lugares, conhecer pessoas, identificar serviços que até então eles não conheciam, né, não sabiam que existiam. Promover atitudes de conservação e preservação da cidade no que diz respeito aos espaços e meios de uso coletivo. Desenvolver o respeito mútuo como condição necessária ao convívio social.
identificar os direitos e deveres do cidadão, bem como as práticas que levam ao exercício da cidadania. Porque se eu estou inserido num lugar, eu estabeleço uma relação de respeito, né, uma relação de identidade com ele. Eu identifico o que ele me traz e, ao mesmo tempo, eu me conscientizo de que eu sou responsável por ele. E conscientizar sobre o papel do cidadão como sujeito e agente histórico. É a identificação, a percepção de que eu faço parte da história desse lugar e, portanto, eu sou um agente histórico. Esse projeto, ele possui etapas de desenvolvimento, né? Então, os nossos professores são os professores que hoje se chamam professores regentes 2. Existe o professor regente da turma, aquele que atua com as disciplinas de português, matemática e ciências, né? Existem professores especialistas que atuam nas escolas, que são os professores de arte e de educação física, professores que têm a formação específica para essa função, né? E existe o professor regente 2, que é quem atua nesse projeto, que são os professores que trabalham as disciplinas de história e geografia. Mas eles não são professores especialistas, essa não é uma condição para assumir essa função, né? Então, eles são, na sua grande maioria, eles são professores pedagogos, né? Então, nós passamos, durante o ano letivo, proporcionando a eles formações, para que eles tenham condições de trabalhar a história do município. É um desafio grande, porque muitos deles não são do município de Cambé, não nasceram em Cambé, não são residentes em Cambé. Então, eles trazem consigo a história do lugar deles, né? Muitos são professores de Londrina, nós temos professores de Ibiporã, professores de Rolândia. Então, ao chegar e ao propormos esse trabalho, nós também temos que oferecer condições para que eles desenvolvam, né, todas as etapas desse projeto. Por isso, a primeira etapa é destinada a eles. São formações realizadas com professores sobre os dados geográficos e históricos relevantes para o projeto. Então, durante esse encontro, né, nós fazemos explicações sobre os objetivos a serem alcançados nesse projeto, informações de dados gerais e atualizados sobre o município, esclarecemos a respeito das 5 etapas que compõem o trabalho com esse projeto, bem como o tempo destinado a cada uma dessas etapas. E também damos explicações sobre os conteúdos das áreas de História e Geografia a serem trabalhados durante o ano letivo para os terceiros anos de ensino fundamental. Então, eles vêm, fazem essa conversa comigo, né, que apresento o projeto a elas, né, digo elas porque na sua grande maioria são as mulheres, né, a nossa turma é constituída basicamente de meninas, que atuam com o terceiro ano. Elas vêm, nós conversamos, né, falamos de todos esses dados do município, falamos do projeto e iniciamos o contexto histórico com elas, né. A segunda etapa é a viagem inaugural. Então, depois dessa parte, depois desses esclarecimentos, num outro dia, os professores vêm para fazer essa viagem inaugural. Esse é o nosso ônibus, o ônibus da viagem histórica pelos caminhos de Cambé. Ele foi feito, programado, pensado para essa atividade. Então, ele tem serviço de microfone, para que o professor possa realizar esse trajeto depois com os alunos, né, fazendo as explicações com o microfone, o sistema de som dentro do ônibus, né, cintinho de segurança, tudo ajeitadinho para as crianças. A gente recebe uma turma por vez, né, então essa segunda etapa se constitui nessas atividades, nós fazermos todo esse caminho com eles, todo esse trajeto com os professores, apresentando o município a eles, né, e contando, organizando esse pensamento com eles, passando pelos diferentes pontos do município e fazendo uma retomada histórica. Esse roteiro, então, ele é constituído por elementos
do presente, mas que remetem ao passado. Então, nós iniciamos lá até o quilômetro 12, onde eles reconhecem o espaço rural, identificamos com eles lá como era feito, então, o primeiro tipo de loteamento, né, na parte rural, na parte rural do município, né, então nós chamamos atenção para muitos dos conteúdos de geografia que são trabalhados no terceiro ano, espaço rural, espaço urbano, interligação entre rural e urbano, o respeito ao ambiente, as atividades realizadas no espaço rural. Então, tudo isso é relembrado ali com eles, e nós vamos chamando a atenção desses professores do que eles devem ir falando para os alunos nesse trajeto. Depois, nós passamos pela Secretaria Municipal de Educação, não por ser a Secretaria Municipal de Educação hoje, mas porque lá na Secretaria Municipal, onde ela está funcionando hoje, era o antigo IBC. Então, para nós, é um lugar muito importante, é um resgate muito importante de um momento muito pontual da história do nosso município, né, da cultura cafeeira. Depois passamos por várias partes do traçado urbano de Nova Danzig, né, passamos pela Santa Casa, por uma das nossas escolas mais antigas, uma escola particular, Instituto Nossa Senhora Auxiliadora, passamos pelo cemitério municipal, pela Casa de Velório Municipal, pelo Parque Zezão, que é um parque que abriga ali pistas de caminhada, de corrida, parquinho para as crianças, né? É um local onde antes da pandemia se faziam muitos eventos e que muitas das nossas crianças não conhecem, então nós passamos por ali também. Passamos pela Câmara Municipal, retomando ali também questões que as crianças vão vendo no decorrer do ano, né, que são os poderes municipais, estaduais, nacionais, né, a divisão, trabalhamos com eles. Pelo Colégio Olavo Bilac, que é um colégio também representando ali toda a educação, né, o Colégio Estadual Olavo Bilac é um colégio tradicional do nosso município. Passamos pela estação ferroviária, pela Prefeitura Municipal, e em frente à Prefeitura tem a Fonte Luminosa, que era um ponto de encontro, né, das famílias cambeenses há muitos anos, então a gente retoma também essas questões da diversão, como era a diversão, né, como eram os passeios em Cambé na década de 50, 60. Passamos pelo Centro Cultural, e no Centro Cultural nós fazemos uma parada, né, fazemos com os professores e depois, quando é com as crianças também. Lá no Centro Cultural, eles passam pela Biblioteca Pública Municipal, que muitas crianças não sabem para que serve, que pode-se ir lá buscar livros, fazer a carteirinha para empréstimo, né? Então, muitos ficam assim, né, surpresos que existe, né? Não é só a biblioteca da escola, né? Depois subimos e vamos até o Museu Histórico Municipal. Lá no Museu Histórico, as crianças, né, e no caso aí na viagem inaugural, os professores são recebidos pelos funcionários do museu, né, e no caso o funcionário, né, o Eduardo recebe juntamente com os estagiários, né, recebem, fazem a apresentação do Museu Histórico, e depois eu vou comentar mais tarde sobre também uma formação que a gente tem feito aí em parceria com o pessoal do museu, para esses professores, né? Depois passamos pelo estádio José Garbellini, pelo Porto Seco, ali no limite entre Cambé e Rolândia, né? Passamos pelo limite do município de Rolândia, trabalhando um pouquinho dos limites do município, né? Do que marca esses limites. Vamos até o Parque Histórico, Danzingerhof, há tempos que nós podemos entrar, fazer visitação, há tempos que não dá para fazer essa visitação, né, então, a cada ano se faz de um jeito diferente essa prática ali no Parque Histórico. Depois paramos um pouquinho na Igreja Matriz para falar um pouquinho do Marco Zero, né, para as crianças observarem o Marco Zero do município, e o nosso ponto final é ali o fórum, e depois disso o ônibus segue para a escola de origem, né. Então, o roteiro
da nossa viagem é esse, né? Esses são os pontos principais. Então, nós fazemos o traçado, antigo traçado urbano de Nova Danzig, que é essa meia-lua, né? E passando também por esses pontos aí importantes do espaço rural do município. São atendidas mais de 50 turmas todos os anos com esse trabalho. São mais de 1.300 alunos participantes das 17 escolas municipais de ensino fundamental que nós temos. Mais ou menos 23 professores envolvidos, que são esses professores regentes 2, né? Então, essa prática, primeiro, é realizada com os professores. E quando essa prática é realizada com os professores, nessa primeira etapa, que eles fazem todo esse tour, né, pelo município, isso também envolve o preparo teórico deles. E a parte B dessa etapa, né, é, então, a formação com estudiosos da história do município. Então, geralmente, nós chamamos pessoas estudiosas da história do município para fazer uma formação, contar um pouquinho de como foi toda a parte da vinda das primeiras famílias, né? Também da questão indígena, nós tivemos aqui uma missão jesuítica descoberta, né? Então, esses estudiosos tratam um pouquinho de cada uma desses pontos com os professores, tá? Nós já tivemos participando desse projeto conosco. O primeiro foi o professor José Garcia Gonzalez Neto. O professor José Garcia é um professor de história, já foi secretário municipal de cultura, já foi secretário municipal de educação no nosso município, e é uma pessoa que participou muito na implementação desse projeto na rede, né? Então, ele fazia conosco essa viagem com os professores, e depois, num outro momento, os professores vinham e participavam desse curso com eles. Durante um tempo, o professor José Garcia não pôde participar, né, por questões de saúde, ele não conseguiu participar conosco, então, nós fomos descobrindo outros talentos também, outras pessoas que poderiam colaborar conosco, né. Uma pessoa que vocês devem conhecer também, né, que aposentou há pouco tempo, é o professor César Cortes. O César é jornalista, foi durante muito tempo diretor do Museu Histórico de Cambé, então ele também colaborou nesse projeto, fez momentos de formações importantíssimos com os nossos professores, falando das missões jesuíticas, falando da vinda das primeiras famílias de Danzig para cá, né, então ele teve contribuições, assim, muito importantes. A esposa do professor César lançou um livro que nós utilizamos bastante na rede, que é o livro Danzingerhof, a hospedaria dos danzinguenses em Cambé. É uma das obras que nós utilizamos bastante nas nossas escolas. Uma terceira pessoa que também tem colaborado muito conosco é o Eduardo. Então, o Eduardo é funcionário responsável, né, agora ali pelo museu, e ele recebe os nossos professores e faz as formações. Acho que há uns 2 anos a gente conta com o Eduardo para realizar essas formações com os nossos professores, né? E eles procuram o Eduardo também em outros momentos, né, Eduardo? Ligando no museu, fazendo questionamentos, né? Buscando materiais. Então, a gente sempre deixa, a partir do momento que eles conhecem o museu, tanto nós quanto o Eduardo e os estagiários, né, deixam um caminho muito aberto para que os professores possam entrar em contato, pedir materiais, visitar o museu quando necessário, né, e então tem sido uma troca bem legal. Eles têm procurado bastante o museu para compor os seus planejamentos, e daqui a pouco eu vou falar de uma atividade que nós estamos fazendo agora, que o museu está sendo essencial para que eles consigam realizar. Depois de tudo isso, esses professores retornam às suas escolas, né,
munidos, então, dessa primeira viagem histórica, desses conhecimentos adquiridos aí, dessas dúvidas sanadas, e partem para os seus planejamentos. Então, a terceira etapa da viagem histórica é com os alunos. Então, os alunos, eles são escalonados, nós escalonamos as turmas, né? Geralmente, depois de um semestre de aula, porque daí, na escola, eles vão recebendo todas essas informações por meio do estudo com os conteúdos, né? E depois, então, nós iniciamos esse período das viagens históricas. E o professor, então, que monitora a viagem é o professor que está ministrando essas aulas de História e Geografia com a turma. Ele é o responsável por fazer essa viagem e monitorar essa viagem com as crianças, né? Claro que sempre com uma outra pessoa responsável da escola junto, né? Porque como nós temos momentos de paradas com eles, só o professor sozinho não dá conta. Então, daí sempre vai uma ou duas pessoas junto da escola para ajudar a cuidar ali desse momento, mas quem é o responsável por guiar essas crianças é o professor. Então, eles fazem esse passeio, param no Museu Histórico, ali no espaço, no hall ali de entrada do museu, eles fazem o lanche, que também é um momento de aprendizado, porque o professor ali trabalha o respeito ao patrimônio, né? Trabalha a importância de jogar o lixo no lixo, da organização, né? De se portar também nos lugares, saber se portar num museu histórico, né? Cada lugar tem as suas regras. Então, em tudo ali as crianças estão aprendendo. E, depois disso, eles fazem a visita, então, ao Parque Histórico. A quarta etapa, ela se constitui, então, da contextualização com os conteúdos de História e Geografia. Então, isso, na verdade, a quarta etapa, ela não é logo depois da terceira. A quarta etapa, ela se faz durante todo o ano letivo, né? Porque os conteúdos de História e Geografia, eles estão sendo ali ministrados durante todo o ano, e nós passamos por muitos dos pontos históricos de Cambé, né, com o terceiro ano. Então, eles estudam a cultura indígena, estudam as principais características da cidade. Então, primeiro, eles reconhecem o espaço em que eles estão inseridos. Então, eles iniciam lá no segundo ano, eles já trazem esse conhecimento do segundo ano, da rua, do quarteirão, e aí no terceiro ano a gente retoma um pouquinho sobre o quarteirão, avançamos para o bairro, o reconhecimento do bairro como um lugar que eu estabeleço relações de sentimento, relação de pertencimento, eu transformo e sou transformado pelo lugar onde eu estou, né? O reconhecimento do bairro como uma parte de um todo maior, que é o município, né? E aí ele começa, então, a traçar essas relações, estabelecer essas relações da vida dele com a vida dos outros. Também formação do município de Cambé, então daí nós iniciamos falando da história do município, até então ele estudava fatores da história dele, né? A história dele, a história da família, a história das pessoas que ele conhece, e aí nós começamos a dar saltos maiores com eles para o passado, né? E começamos a tratar, então, da cultura indígena, começamos a tratar da chegada dos primeiros imigrantes, e isso durante todo o ano letivo, né? Passamos pela emancipação política do município, pelo reconhecimento dos símbolos municipais, pela questão do patrimônio cultural do município, o que é patrimônio, quais são patrimônios materiais e imateriais que constituem o município. Falamos das missões jesuíticas, né? Em geografia, que vem completar esse reconhecimento do espaço, né? Trabalhamos as características dos bairros, trabalhamos as características do município, o reconhecimento da paisagem do campo, da paisagem da cidade, o que caracteriza um espaço como rural, o que caracteriza um espaço como urbano, a interdependência entre esses dois espaços, elementos da paisagem natural, elementos da paisagem cultural, atividades primárias e transformações do espaço rural, né, agricultura, pecuária, extrativismo, e problemas socioambientais dos espaços rurais e urbanos. Então, esses são os conteúdos trabalhados nessa quarta etapa
que dura o ano todo. E a quinta etapa é uma culminância desse trabalho todo, né, da viagem histórica, da viagem em si, né, do passeio com eles, né, que eu falo para eles que não é um passeio, é um trabalho de campo que nós estamos realizando, né. Então, desse trabalho de campo, dessa formação dos professores, desses conteúdos ministrados durante todo o ano, isso tem uma finalização. Nós marcamos essa finalização, essa quinta etapa do projeto, com uma exposição, tá? Essa exposição, até 2017, ela acontecia de forma livre. Então, os alunos estudavam a história do município, participavam de todas essas atividades, e ao final, o professor, juntamente com os alunos, estabelecia o que mais chamou atenção, o que para eles foi mais importante, mais significativo, e eles transformavam em uma obra, né? Poderia ser maquete, poderia ser um poema, uma linha do tempo, qualquer outro elemento que externasse, então, a história do município de acordo com o que aquela turma mais valorizou. E isso é exposto, né, num ponto da cidade, geralmente no centro de eventos, ali ao lado da igreja matriz, né, e fica dias em exposição, aberto ao público, e as crianças vêm, daí a gente faz outra viagem, né, para ir buscar essas crianças, trazer ali no local para que eles possam visitar e ver os trabalhos de toda a rede, né, de todos os terceiros anos. Então, em 2017, eu coloquei como marco 2017 porque era o material que eu tinha, né, desde que eu assumi. Então, eu assumi essa assessoria pedagógica na secretaria e, desde então, tenho guardado, né, essas exposições e guardado na memória, né, participando ativamente desse projeto, desse processo. Então, em 2017, essa exposição se chamou Cambé, em cada canto, um encanto. Eu trouxe aqui algumas fotografias de 2017, e daí vou comentando o dos outros anos, né? No caso aqui, essas fotografias, na primeira, as crianças procuraram retratar aí pontos da cultura indígena, e na do lado, o que mais chamou a atenção de uma das turmas foi, então, um destaque para a produção agrícola da história do município. Acima, trabalho com a cultura indígena, né, e as missões jesuíticas. Ao lado, essa maleta contava a história da pioneira que deu nome a uma das nossas escolas. Então, os alunos da escola professora Lourdes Gobi Rodrigues optaram naquele ano por fazer uma maleta histórica, né, e como a professora que deu nome à escola deles foi uma das professoras que teve uma grande importância na história das nossas escolas rurais, então eles decidiram fazer sobre a vida dela, tratando-a como uma pioneira, né, no município. Então eles coletaram muitas coisas da história de vida dela, fotografias, documentos, depoimentos, né, e colocaram aí nessa maleta, tratando, então, a escola como um reconhecimento do trabalho dessa professora. Abaixo, a caracterização do portal de entrada do município, destacando, então, a inspiração dos símbolos municipais. Então, os alunos fizeram releituras do símbolo municipal, bandeira, e colaram nesse portal de entrada, que é um dos lugares que nós passamos, né, um dos pontos que nós passamos na viagem histórica, e a localização e orientação, tendo referência à Igreja Matriz, Paróquia Santo Antônio, um trabalho que priorizou mais aí a parte geográfica, né. Em 2018, nós começamos a pensar numa nova forma de expor, né? Porque o que acontecia? Haviam muitos trabalhos repetidos, porque as escolas ficavam livres, né? Para expor da melhor forma e do melhor jeito que queriam. Tinha suas belezas, mas como vinha muita coisa repetida,
a gente começou a achar que dava para mudar. Então, o que nós fizemos? Propomos para as escolas fazermos uma divisão de enfoques. Essa primeira tentativa foi retratar a história de Cambé em décadas. Então, nós fizemos um sorteio, eu chamei as professoras um dia, e nós fizemos um sorteio. Cada uma delas sorteou uma década e um tema para essa década, né? Então, tinham temas lá, educação, saúde, cultura, transporte, infraestrutura e política, dividida em décadas. Então, por exemplo, eu sou uma professora, peguei lá no meu papelzinho, educação na década de 60. Então, eu teria que procurar, nós temos vários livros, né, que contam a história do município. Dentre esses livros, qual aquele que me traria essas informações? Então, eles fizeram uma pesquisa, mesmo um trabalho de pesquisa com os alunos, priorizando, então, aquela década e realizaram o trabalho, né? Foi uma exposição muito bonita. Naquela época, o centro de evento estava passando por reforma, então nós realizamos essa exposição no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, né, que cedeu a quadra para nós. A exposição funcionou junto com a exposição de arte, que também é a exposição de arte e arte e educação no nosso município é um trabalho, assim, de excelência, né, então, há trabalhos muito bonitos também e abertos à visitação todos os anos, né, e aí aqui eu trouxe algumas fotografias, então, desse Cambé em décadas. Essa primeira foto, à esquerda, retrata a Festa das Nações, então, aqui uma apresentação de uma das festas que nós já tivemos. A Festa das Nações é uma festa tradicional aqui no nosso município. Acima, né, esses quadros, a cultura cafeeira, o caminho do café, do plantio ao consumo. Abaixo, a vinda da eletricidade, da TV, do rádio. Aí seguimos ainda com 2018. O retrato, então, das missões jesuíticas, a fusão das culturas. Ao lado, o crescimento econômico do município pela cultura cafeeira. Abaixo, a vinda da Companhia de Terras Norte do Paraná. E, ao lado, Cambé na atualidade e o processo de industrialização. Então, das inúmeras escolas, né, são 17 unidades. Cada unidade varia um pouco, mas cada unidade conta com 3, 4 turmas de terceiro ano. Cada turma trazia a sua proposta, né? Então, ficou uma exposição grande, ela é uma exposição que ela vem crescendo a cada ano. Aí, em 2019, nós pensamos numa outra proposta, né? Tematizar de outra forma, dividir de outra forma. E nos veio, então, a ideia de iniciar o estudo de relatos históricos, né? Do município. Nosso município é um município jovem. Cambé vai completar agora, no mês que vem, 74 anos, né? Então, nós ainda temos muitos pioneiros vivos no nosso município, mas nesse primeiro passo, em 2019, nós priorizamos os relatos que já existiam nos livros, né, e que nós poderíamos buscar no museu, como buscamos muitos dos relatos utilizados nessa exposição de 2019 no Museu Histórico. Então, cada escola, nós produzimos um relato, né, grande, assim, de forma grande, e os diretores iam até a secretaria para buscar. Então, a gente colocou em envelopes, né, aleatoriamente. Eu só que sabia os relatos que tinham, né, que eu tinha selecionado. E procurei selecionar relatos de épocas diferentes, justamente para ficar mesmo, né, de uma forma mais completa, a história do município sendo retratada na exposição. E aí os diretores vinham, buscavam o relato pertencente à sua escola e levavam para a escola. E os professores iam compondo o planejamento, então,
partindo desse relato. Como eles já haviam estudado a história do município, então esse relato ele era um resgate de algum ponto que eles já haviam estudado. E aí eles iam se aprofundar por esse relato. Né? Aqui nós temos algumas fotos. Essa primeira foto é o relato, então, que contava um pouco da descoberta das missões jesuíticas aqui no município, né? Então, aqui deve estar pequenininho aí para vocês, mas nós temos fotografias nesse mural, né? Fotografias, e a professora tentou reconstituir com eles como essas peças foram encontradas. Então, ela pegou um jeito que ela achou, né? Foi de colocar num aquário, encher de terra e esconder algumas peças, assim, às vezes até quebradinhas, né? Reconstituir com eles como foi esse achado, como é o trabalho de uma pessoa que faz isso, né? E o interessante é que esse relato não foi de propósito, mas acabou indo para uma escola rural. E essa missão jesuítica foi uma missão descoberta por crianças que moravam no espaço rural, né? E descobriram ali, com o revolver da terra para o plantio, descobriram essas peças. Então, a missão jesuítica de São José foi descoberta assim no nosso município, né? Então, foi muito interessante esse relato ter ido para eles, toda essa história ter sido contada para eles e eles reconstituírem esse achado, né? Aí, no canto superior, nós temos uma pioneira viva, porque dentre esses relatos, nós buscamos também em um documentário que foi feito quando o município fez 70 anos, de pessoas que nasceram em 1947, que foi o ano que o município foi emancipado, né? E essa senhora, dona Durvalina, ela tá viva, né? E eu mandei o relato dela para uma escola. E quando a escola ficou sabendo, quando os alunos ficaram sabendo que essa pioneira estava viva, não era uma pessoa que já morreu, a história estava viva, né? Aquilo que eles estavam lendo, a pessoa que viveu podia vir falar ao vivo, né? E aí a escola chamou essa pioneira visitou a escola, eles fizeram muitas perguntas para ela, acompanhei essa visita, foi muito interessante, eles ficaram muito emocionados, né? E ela prestigiou a exposição, ela foi até a exposição, né, e nós registramos aí a visita dela, com o trabalho que conta a vida dela na mão, né. Aí abaixo, então, nós temos um outro relato do senhor Arnold Clauster, que conta como era difícil os primeiros anos de vida aqui na colônia, né. Depois, no canto superior esquerdo, um relato da professora Isaura Ferreira Neves, uma das primeiras professoras aqui de Cambé. Ao lado, um relato do senhor José Luiz Doré, que conta da vida em Nova Danzig na década de 30, da dificuldade nas ruas, como se andava, né? Se chovia, as pessoas tinham que ir andando, segurando nas casas, então a escola procurou retratar de uma forma mais fiel possível esse relato. Abaixo, o do senhor Francisco Moreno, atividades econômicas da colônia, onde ele falava da venda, onde ele falava da madeireira, e a escola procurou ir reconstituindo tudo que tinha numa venda naquele momento, né, e tudo, o que era uma madeireira, o que a madeireira fazia, por que existiam tantas madeireiras, tantas serrarias aqui, né. E aí, nesse ano de 2019, a gente começou a constituir melhor, porque o tempo vai passando e a gente vai vendo o que dá para fazer, o que não dá, né? O que vale a pena, o que vale a pena trocar. E a gente sentia falta, assim, de uma acolhida maior a esses professores nesse momento, porque eles tinham tanto esforço, né? O esforço deles era tanto, uma carga horária bem pequena, se for olhar, né, e eles fazem tanto, conseguem fazer tanto, realizar tantos trabalhos, né, que eu queria fazer de um jeito com que eles se sentissem mais acolhidos. Então, o que nós pensamos? Em trazer a abertura dessa exposição para a noite, porque sempre foi durante o dia, no horário de escola, né,
trazer essa exposição para a noite e iniciar ela com um momento de formação para eles, certificando, né, com formação mesmo com certificado. E aí eu convidei o Eduardo para fazer essa abertura, e o Eduardo conversou com elas sobre a vinda da estrada de ferro para o município, porque nesse momento nós tínhamos um sonho aqui no município. Nós tínhamos pensado em uma atividade ligada à estrada de ferro, né? Acabou não dando certo o nosso sonho, mas nesse momento aí, dessa formação, nós estávamos com esse sonho bem latente, né? E aí, então, o Eduardo iniciou com elas esse trabalho, essa palestra sobre a vinda da estrada de ferro no município, as necessidades, a mudança que ocorreu por conta disso, a mudança na paisagem, a mudança nas pessoas, né? E aí, depois dessa formação, a exposição foi aberta para visitação. Nesse momento, nós precisamos dividir os espaços, então a nossa exposição sempre funcionava junto com a exposição de arte, uma ao lado da outra, né? As crianças passavam por todas essas produções, mas tanto a exposição de arte quanto a exposição de história foram ficando muito grandes, então não dava mais para dividir o espaço nem o tempo. Então, a gente optou por fazer a exposição de história no mês de outubro por conta do aniversário do município, a exposição de arte ficou para novembro. Então, aqui aconteceu em 2019, no início de outubro, abrindo os festejos do aniversário do município, né? E ficou aí em exposição até o final de outubro, até que todas as 53 turmas viessem para a visitação, para ver o seu trabalho exposto e conhecer os demais trabalhos das demais turmas. E nós paramos por aí, né? Porque em 2020 nós não tivemos exposição, né? E assim, lutamos a duras penas para que esse projeto continuasse em voga em 2020, para que ele não morresse, né? Os conteúdos continuaram sendo ministrados no ensino remoto, mas como fazer essa viagem histórica de uma outra forma, né? Esse foi um grande desafio para nós, e pensamos aí em algumas adaptações do projeto nesse período pandêmico. Uma das adaptações foi a formação inicial dos professores, então nós procuramos fazer essa formação inicial dos professores. O ano passado nós não conseguimos fazer, né? Mas esse ano nós retomamos virtualmente, fizemos a formação com eles, tanto comigo, né? Quanto depois o Eduardo, então, assumiu essa parte da formação sobre a cultura indígena e as missões jesuíticas, tudo de forma online. Não teve outro jeito, né? Nós tivemos que buscar essa alternativa. E aí pensamos na reestruturação. Como nós faríamos essa viagem histórica agora em 2021, né? O ano passado nós também tentamos, né? E esse ano melhoramos. Então, o que eu trouxe desse ano, porque está mais melhorado, né? Um objetivo específico esse ano, então, 2017 foi a Cambé Cada Canto um Encanto, 2018 por décadas, 2019 relatos já prontos, já, né, que já estavam escritos. Em 2021, nós buscamos um novo objetivo, né? Então, o que nós gostaríamos de trabalhar com eles de finalização? O nosso objetivo com eles esse ano seria conhecer elementos da história do bairro por meio dos relatos dos pioneiros das regiões, aproximando a história do bairro à história do município. Então, esse trabalho de 2019 de relatos trouxe para nós muitas ideias, né? Principalmente pela dona Dorvalina, que era, acho que a única, não, tinham mais pessoas vivas, né, que as crianças trabalharam esses relatos. A gente viu que o trabalho com relatos de pessoas vivas trazia nas crianças uma vontade maior, né, de procurar, de conhecer, de entender, né, aquela pessoa viveu num outro tempo, está vivendo o tempo agora, junto com essa criança. Então, nós começamos a pensar em algumas saídas, né. E aí, a ideia de
buscar o relato dos pioneiros dos bairros em que cada escola estava inserida, porque a gente não tinha condições de abraçar todos os bairros do município. Nós temos 17 escolas, cada uma em um bairro, né? Das 4 regiões, das 4 grandes regiões de Cambé. Então, uma alternativa foi de que cada escola buscasse na comunidade a pessoa que vivia há mais tempo naquele lugar, para que a gente colhesse esse relato. E foi isso que nós fizemos, né? Nós buscamos essas pessoas, só que daí nós não podíamos levar na escola, como nós fizemos em 2019, né? Por conta da pandemia, por conta de todos esses cuidados, as crianças estão sendo atendidas uma semana sim, uma semana outra turma, né? Então não daria para fazer esse trabalho. Aí, qual foi a alternativa que nós encontramos lá na secretaria? Eu faria essas entrevistas, nós gravamos, né? E uma vez gravado, nós enviaríamos para as escolas. E aí as escolas fariam, então, o trabalho com esse relato, com essa entrevista, né? E aí, por conta disso, eu realizei algumas formações com elas, porque se elas iam receber esse material, elas precisariam saber trabalhar com esse material, né? É para trabalhar como uma interpretação, né? Só assistir e, ai, que bonito? Não. É só para transcrever e trabalhar como uma interpretação de texto? Não, né? A fonte oral, ela é um documento histórico, é uma fonte. Então, como nós podemos tratar essa fonte como um documento, mas também como um recurso pedagógico? Como nós podemos fazer essa união, né? E aí, eu fui trabalhando com elas, tanto a parte de história oral, quanto também as fontes visuais, porque esses pioneiros traziam fotografias, né? Então, deu para fazer um trabalho bem interessante, nós juntamos muita coisa sobre a história desses 17 bairros, e que ainda a gente pretende dar continuidade aí nos próximos anos, né? E aí, então, a nossa viagem histórica pelos caminhos de Cambé, esse ano de 2021, não poderá acontecer de forma física, né? Mas, com esses relatos, nós vamos poder fazer um material audiovisual para ser agora divulgado no mês de aniversário do município, né, juntando o relato dessas pessoas, a carinha, né, essa história de carne, osso e voz, né, a carinha desses pioneiros, eles contando, e as produções dessas crianças, porque eles estão realizando as produções por meio do estudo desses relatos, né, e transformando isso depois num material audiovisual, que nós vamos lançar aí na mídia. E, como o Eduardo tinha comentado, né, essa questão dos bairros, esse projeto surgiu também por conta disso. Essa necessidade que a gente tem de fazer com que essas crianças se sintam pertencentes ao município. Nós temos escolas muito afastadas do centro. Nós temos escolas lá no Jardim Riviera, por exemplo, onde se você atravessa a rua, você já está em Londrina, né? No Jardim Novo Bandeirantes, crianças no Jardim Santo Amaro, né? O Jardim Santo Amaro é um bairro autossuficiente, ele tem tudo, ele tem banco, ele tem comércio, né? As escolas, as unidades básicas de saúde, então é um bairro muito grande e que atende a comunidade. E às vezes, quando a criança se refere, e até os adultos, quando eles se referem para ir para o centro, eles não falam vou para o centro, eles falam vou para Cambé. E nós começamos, então, a pensar, né, como a viagem histórica pode ajudar nesse sentido. E o trabalho com esses relatos e trazendo isso, unindo a história do município, né, eles estão conhecendo a história do município, atrelada à história dos bairros, como que isso pode ajudar nesse sentimento de pertencimento à história do município, tá? Essa aqui é a carinha dos nossos meninos e meninas que foram entrevistados, né? Alguns nós recebemos lá no Parque Histórico, outros nós fomos em algumas das nossas escolas. Tá faltando uma pioneira que ainda que ela não estava boazinha de saúde, nós vamos fazer a entrevista com ela na semana que vem. Daí nós vamos até a casa dela, porque ela não pode sair de casa, a saúde está debilitada, né?
E esses daqui, então, são os nossos pioneiros. Muitos deles são avós, bisavós de crianças das nossas escolas. Alguns já contam que estão sendo reconhecidos na rua, né? Porque as crianças daram sobre eles, viram, né? O depoimento, a entrevista na escola e reconhecem agora essa pessoa na rua, lá no bairro da escola. E aqui eu trouxe só um excerto, né, de uma pesquisadora que eu gosto bastante. Para que o ensino de história, todavia, seja levado a bom termo, torna-se necessário que o professor inclua como parte constitutiva do processo de ensino-aprendizagem a presença de outros mediadores culturais, como objetos da cultura material, visual e simbólica, que, ancorados nos procedimentos de produção do conhecimento histórico, possibilitarão a construção do conhecimento pelos alunos, tornando possível imaginar, reconstruir o não vivido diretamente por meio de variadas fontes documentais. Então, o nosso desafio com os pequenos é bem grande nesse sentido, porque nós, em história, nós trabalhamos muito com a imaginação, né? Quando nós estudamos, quando nós aprendemos algo sobre a história, nós imaginamos. Não tem como a gente não imaginar aquilo que nós estamos lendo, né? Só que as nossas crianças, elas não têm essa bagagem. Nós precisamos criar essa bagagem nelas. Elas não conseguem imaginar a história do município, esses primeiros imigrantes ou indígenas, elas não conseguem imaginar, elas não têm bagagem para isso, né? Elas não têm arsenal simbólico para imaginar tudo isso. Então, nós precisamos dar esses andaimes para elas, que é constituído pela fotografia, que é constituído pelos relatos, pelas obras de arte, né? São esses andaimes, são essas âncoras que nós temos, né? Esses mediadores culturais que fazem com que nós tenhamos condições de desenvolver essa memória nas crianças, que não são lembranças, mas que são coisas que eles conseguem depois de ver, depois de sentir, depois de conhecer, e imaginar esse passado que eles não viveram. Aí, eu queria mostrar, falei para o Eduardo que eu ia trazer, só para mostrar um pouquinho, alguns minutos, né, da nossa viagem histórica que nós estamos fazendo desde o ano passado, como nós não podemos juntá-los no ônibus para levar, né, então nós procuramos de uma outra forma fazer essa viagem histórica com eles, mostrar pontos do município, mostrar fatos da nossa história, né, fazê-los imaginar-se constituintes dessa história. E essa viagem, ela se deu por 3 dias, então eu gravei 3 materiais, o primeiro foi uma viagem pelo espaço rural do município, o segundo dia, uma viagem pelo espaço urbano, sinalizando só elementos do presente, e o terceiro dia, uma viagem pelo passado, falando da vinda desses primeiros imigrantes e tal. E eu queria passar, o videozinho tem 18 minutos, não dá para passar tudo, mas eu vou passar um pedacinho só para vocês verem, então, como foi esse terceiro dia de viagem histórica, como que a gente tem trabalhado com eles agora, adaptando, né, nesse período de pandemia. Eu vou soltar, daí se vocês não estiverem ouvindo, alguém abre o microfone e fala, tá bom? Olá, crianças! Nos 2 dias de viagem que tivemos, conhecemos nosso município bem de pertinho. Vimos suas paisagens, conhecemos suas atividades e identificamos a importância de cada um dos setores que compõem o município de Cambé. Mas tudo o que conhecemos e tudo o que faz parte de nossa vida como cambeenses é fruto do trabalho das pessoas do presente e de pessoas que pertenceram a gerações passadas. Muitos foram os que trabalharam e dedicaram suas vidas para que Cambé fosse a cidade que hoje conhecemos. Neste dia, convidamos vocês a fazerem uma viagem no tempo.
Vamos visitar o passado e perceber qual a importância que o trabalho destas pessoas teve para a nossa cidade. E vamos fazer isso a bordo do nosso trem. Você pode imaginar o porquê? Cambé completará em 2021 a idade de 74 anos. Isso quer dizer que há 74 anos nosso município foi emancipado. Mas a história deste espaço em que moramos hoje começou há muito mais tempo. As terras onde está localizado o atual município de Cambé eram compreendidas por uma imensa floresta. Nestas terras viveram diversos povos indígenas à base de caça, pesca, coleta de frutas, plantas, raízes e de uma agricultura rudimentar. Eram livres, donos da terra e viviam com muita abundância. A presença dos povos indígenas que habitavam toda a região é marcada por registros de viajantes, por documentos oficiais do Estado e também por objetos arqueológicos encontrados em toda a região, como mostra a fotografia ao lado. A descoberta de objetos no solo. No Museu Histórico Municipal há um importante acervo destas peças indígenas. Aqui, uma foto de uma das salas do Museu Histórico Municipal que abriga muitas peças indígenas descobertas em solo cambeense. Em 1990, o Museu Histórico foi informado sobre a presença de indícios arqueológicos encontrados em uma fazenda do município. Estas primeiras informações surgiram dos alunos da escola rural que funcionava ali por perto, pois estes encontravam várias peças de cerâmica no solo quando era revolvido para as atividades agrícolas. Sendo assim, os profissionais do museu e, em seguida, profissionais especializados na área de arqueologia, como estes apontados na fotografia abaixo, passaram a observar este local. Mesmo muitas peças tendo sido já danificadas pelo próprio trabalho com a terra, estima-se que cerca de 2.000 amostras de cerâmica foram coletadas, juntamente com alguns implementos líticos. Estas peças, ao serem analisadas, mostraram que eram pertencentes à cultura Tupi-Guarani. Aqui, fotografia destas peças já organizadas no Museu Histórico Municipal. Uma descoberta que aumentou ainda mais nosso conhecimento sobre a história de Cambé. Com estas descobertas da cultura indígena na região, a análise destas peças apontou algo ainda mais revelador. Algumas peças mostravam características europeias em sua composição, como, por exemplo, o fundo achatado, prática que o indígena aprendeu com os europeus. Sendo assim, diante destas e de outras descobertas na região, os estudos revelaram a presença de fragmentos arqueológicos de uma missão jesuítica aqui, em nosso município. Em um trabalho investigativo, cruzando informações de documentos históricos, os estudiosos detectaram tratar-se da missão jesuítica de São José, uma descoberta que leva a história do município de um salto para o passado até o ano de 1625. Mas esse é um assunto para o ano que vem. Ufa, que aventura! Mas e os danzinguenses, que nós tanto estudamos esse ano? Quando vieram para cá? Bem, chegando mais pertinho do nosso tempo, no século XX, a colonização do norte do Paraná estava entre os interesses dos ingleses no Brasil. Em 1924, Lord Lovat, um dos integrantes da missão Montagu, visitou a região norte paranaense e constatou a fertilidade da terra roxa, coberta de exuberante floresta. A colonização das terras da região era considerado um grande investimento.
No dia 24 de setembro de 1925 foi fundada a Companhia de Terras Norte do Paraná, que adquiriu uma área de 515 mil alqueires de matas nativas, de solo fértil e pronta para ser colonizada. Ao lado, a fotografia da Companhia de Terras Norte do Paraná, em Londrina, nossa cidade vizinha. Depois de sua instalação, a Companhia de Terras enviou para a Europa propagandas dessa terra fértil para que as pessoas se interessassem em comprar lotes de terra aqui na região. Temos aqui 2 cartazes enviados pela Companhia de Terras para a Europa. O primeiro, tenha fé e confiança no norte do Paraná. O segundo, Companhia de Terras Norte do Paraná. A fotografia de um pé de café e embaixo, Cafeeiro Novo no norte do Paraná, mostrando que vir para cá seria a oportunidade de uma nova vida, de um recomeço. Fotografias da mata nativa eram divulgadas também para mostrar as riquezas naturais e a fertilidade da região. Aqui nessa foto vemos a figueira branca, árvore típica da região. Ela estava nas imediações de Nova Danzig por volta de 1930. Enquanto isso, para que as pessoas pudessem vir morar aqui, o espaço já estava sendo modificado. No plano da Companhia de Terras, já estava sendo previsto o sistema de transporte ferroviário para o escoamento da produção e para o trânsito de pessoas. Ao mesmo tempo que os trilhos das estradas de ferro chegavam à região, os ingleses construíram estradas de rodagem de melhores condições. As fotos abaixo mostram essas duas situações. A estrada de ferro, até hoje utilizada em nosso município. Você ouve o barulho do trem de onde você mora? E as estradas de rodagem. Aqui uma situação de formação dessas estradas em meio à mata fechada. As primeiras 10 famílias que chegaram à futura cidade de Cambé por intermédio da Companhia de Terras eram oriundas da cidade livre de Danzig e chegaram à colônia em janeiro de 1932. O nome Nova Danzig foi escolhido pela Companhia de Terras, que previu para nossa região a vinda de um grande número de pessoas de Danzig, cidade livre e porto de acesso da Polônia. Será que era muito longe essa tal de Danzig? Vejamos no mapa. Este pontinho representa a cidade livre de Danzig, hoje em dia chamada de Gdansk, se procurarmos no mapa. Este outro pontinho representa a nossa região, lugar para onde esses imigrantes estavam vindo. Vamos ver qual é a distância entre um ponto e outro? Bem longe, não é mesmo? Observem, eles tiveram que cruzar o oceano para chegar aqui. Qual o meio de transporte será que utilizaram? Ao lado, a foto dessas 10 famílias em viagem para cá. Vieram de navio. Retomando a nossa viagem. As primeiras famílias desembarcaram no Porto de Santos em 25 de dezembro. Para chegar até o local de destino, passaram por algumas dificuldades por causa da chuva que caía sobre a região durante dias. Os homens vieram primeiro, chegando ao local que seria a hospedaria. Esta, porém, ainda não estava pronta por causa da instabilidade do tempo. Foi dado o nome de Danzingerhof à hospedaria que estava destinada a abrigar os danzinguenses, em lembrança ao hotel de luxo que tinham lá em Danzig. São bem diferentes, não é mesmo? Observe as duas fotos. Ao lado, a imagem mostra a chegada de um grupo de imigrantes à hospedaria Danzingerhof, aqui em Nova Danzig. Abaixo, o hotel de luxo Danzingerhof, que ficava em Danzig.
Por causa do clima mais quente, ao qual não estavam acostumados, e devido à flora e fauna estarem intocadas, estas famílias enfrentaram muitas dificuldades para iniciar a colonização. Café, algodão, cereais, extração de madeira e criação faziam parte da cultura diversificada que existia na região na época da colonização. Abaixo, uma foto de uma dessas famílias quando fixaram moradia no espaço rural do que hoje é nosso município. Era a colônia New Danzig. Ao mesmo tempo, o núcleo urbano passou a crescer, tornando-se centro de abastecimento e prestação de serviços para a população. A sociedade urbana era formada por pequenos e médios comerciantes, além de alfaiates, barbeiros, sapateiros, pedreiros, carpinteiros, marceneiros, caixeiros de lojas de armazém, farmácias e operários. Estes compunham o perímetro urbano de nosso município antigamente. Era a vila de Nova Danzig. Mais tarde também vieram japoneses, italianos, eslovacos, portugueses, alemães, espanhóis, libaneses, além de paulistas e nordestinos. Em 9 de outubro de 1937, o então patrimônio de Nova Danzig é elevado à categoria de distrito judiciário, através da Lei nº 191 de 9 de outubro daquele ano. Já na década de 40, o advento da Segunda Guerra Mundial fez com que o governo do estado obrigasse as cidades e as colônias de nomes relacionados com os países inimigos a trocarem de denominação. Nova Danzig passou a se chamar Cambé, nome de um ribeirão que banha o município. Na foto ao lado, estamos vendo a Avenida Inglaterra, no passado. Lembram-se da avenida que estudamos ontem? Esta é a mesma avenida, o mesmo espaço, mas há muitos anos atrás. Observem os carros, a calçada, a vestimenta das pessoas. Você acha que mudou? Com a fertilidade da terra, o Paraná começou a entrar no rol dos grandes produtores de café. A Companhia de Terras Norte do Paraná dividiu as terras em lotes de 36 hectares, os quais eram vendidos a prazo longo para quem quisesse plantar café. Estradas foram abertas nesses loteamentos e então um número muito grande de pessoas veio morar e trabalhar nesta região. E em pouco tempo, o norte e o noroeste do Paraná deixaram de ser sertão desconhecido para ser um celeiro de produtos alimentícios e um grande exportador de café. A lavoura cafeeira era a que mais se destacava. Em 1935, existiam nas imediações de Nova Danzig cerca de 800 mil pés de café em formação. Observem as fotos. O café foi um produto tão importante em nossa região que aparece em símbolos da nossa história, em símbolos municipais. Aqui, retratado na bandeira municipal, que tem um grão de café ao centro, e também no nosso hino municipal. Aqui um trecho para que vocês lembrem. O trabalho pioneiro da cultura do café foi o pai miraculoso da cidade de Cambé. A cafeicultura trouxe riqueza e desenvolvimento para o município de Cambé. O antigo armazém do Instituto Brasileiro do Café, IBC, onde hoje é a sede da Secretaria Municipal de Educação, guarda uma história de fartura e oportunidades. Toneladas de grãos chegaram das mais diferentes regiões e ganharam, a partir deste local de armazenamento, os centros de comercialização no Brasil, por meio das estradas de ferro e rodagem. Eram vendidos até mesmo para o exterior. Contudo, em 1975, houve a geada negra que dizimou completamente a cultura cafeeira do norte do Paraná. A região, então, teve que se reinventar e, surpreendentemente, contra todos os prognósticos, conseguiu se reerguer, investindo em outras culturas e no desenvolvimento comercial e industrial, como pudemos ver nos encontros anteriores.
Histórias de luta e coragem. Como é importante conhecermos o passado de onde vivemos. Em nosso município, há lugares que procuram preservar essas histórias. O Parque Histórico Danzigerhof é um exemplo disso. Ele foi criado em 1995 com o objetivo de homenagear os colonizadores da cidade de Cambé. O local onde ele está instalado abrange parte da área da colônia onde ficava a hospedaria Danzigerhof. O parque possui uma área de trilhas e 2 casas de madeiras de imigrantes da cidade, da família Tchotz e Zifchak. A casa da família Tchotz foi levada ao local de uma forma um pouco diferente. Você conhece essa história? Vejam as fotos. Uma das casas presentes no parque é a da família Tchotz, que foi transportada de caminhão da Avenida Inglaterra, onde se encontra hoje o Hotel Solarium, para o Parque Histórico. A foto, em preto e branco, mostra a casa em seu lugar original, no início da colonização. A outra mostra o dia do transporte da casa para o Parque Histórico. Se prestarmos atenção pelos caminhos por onde passamos, também há lugares que ainda preservam características do passado. No centro da cidade, há muitas construções que nos possibilitam ter contato com elementos do passado. Esta loja, por exemplo, a Casa Brasil, é uma das casas comerciais mais antigas de nosso município. Funciona no mesmo lugar há quase 80 anos. Que bela história a nossa! Ainda bem que temos muitas construções e documentos históricos em que podemos viajar no tempo e conhecer todas essas pessoas que fizeram parte deste passado tão bonito. Vou te contar um segredo. Sabia que você também faz parte de tudo isso? Sim, você é um cambeense e está dando continuidade à história deste município. Então, capriche nessa construção. Para finalizar nossa viagem de hoje, assista ao vídeo produzido pela professora Joyce e seus alunos da Escola Municipal Pedro Tchotz. A escola deles tem o nome de uma das famílias que estavam naquele navio que veio para cá. Eles estudaram sobre a história e produziram um vídeo muito legal. Esperamos que tenham gostado de nossa viagem. Tchau, tchau! Aí a gente não tem como passar o restante, o vídeo da professora, porque daí vai estourar o nosso tempo, né? Mas depois eu posso compartilhar com o Eduardo, e o Eduardo manda para vocês continuarem. É uma produção bem bonitinha, uma professora de arte que nós temos no município, da Escola Pedro Tchotz, e ela organizou com os alunos uma filmagem em stop motion, contando a história da casa da família Tchotz, né? Da pessoa que dá nome à escola deles, e ficou bem interessante, aí nós decidimos colocar junto na viagem histórica para as crianças. E com isso, Eduardo, eu finalizo. Não sei se você quer completar. Eu quero agradecer, parabéns, mais uma vez, né? Parabéns pelo trabalho, e falar também que você e as outras profissionais da assessoria pedagógica da Secretaria Municipal de Educação têm uma dedicação muito grande com os professores e com os alunos. Por isso que a educação em Cambé é uma privilegiada, é muito boa, é de qualidade. E eu quero só reforçar essa fala sua, né, que a gente recebe muitos professores de Londrina, de Rolândia, de Ibiporã, e é preciso fazer todo o trabalho, porque eles não têm a vivência que nós temos, né? Nós somos nativos, cambeenses nativos. Então, esse trabalho, ele reforça isso. E, professora Edmeia, olha a importância de um curso de história para a gente formar um grupo de discussão sobre a nossa existência, a nossa vivência, né? Ela mostrou o professor Garcia. O professor José Garcia foi meu professor na área de medieval, depois foi secretário de Educação, secretário de Cultura, publicou livros aqui em Cambé, e você, professora
da Angélica, que desenvolve um trabalho maravilhoso. Então, você vê que essa corrente, essa universidade e também a própria Unifil, que está nesse projeto junto com a gente, o quanto de contribuição que não sai daí de dentro para que a gente possa formar um senso crítico nessa nossa sociedade, a importância que nós temos para criar um cidadão efetivo, né? E é muito legal sair da sala de aula, Angélica, não é um desafio fácil você pegar as crianças e tirar de dentro da sala de aula e tal, ainda mais essa criança despivitada como é hoje, né? Então, realmente é um desafio que ele é muito legal, a parte de vocês fazer esse trabalho. E a produção, talvez o que mais importante do que de tudo isso é essa produção que vocês da assessoria, que os professores e que os alunos fazem e que vai servir para nós trabalharmos aqui no museu. Eu quero dizer que eles vai ser publicado um livro sobre a história das escolas rurais aqui do município de Cambé, e essas entrevistas, que tudo isso aí vira acervo para ser estudado, para ser debatido e para ser reinterpretado por aqueles que vêm depois da gente. Então, meus parabéns e é um agradecimento mesmo, e obrigado de novo por vocês terem aceitado o nosso convite. É isso, Edmeia. Bom, foi... Vou pôr a máscara aqui. Foi muito... Eu tenho dito todos esses dias, né, que tem sido tardes de muito conhecimento, de muito aprendizado, e eu acho que essa foi mais uma tarde. E me encanta muito saber dos projetos, desses projetos tão instigantes que são desenvolvidos nas escolas, aí por meio da Secretaria de Educação, né, pelo que eu entendi. E nós temos, eu acho que se a gente conseguisse ter projetos como esses em todas as escolas, nossa, como a educação seria uma potência, né, seria mesmo potencializada. Eu quero parabenizar também, eu vou abrir para perguntas, mas antes de mais nada eu quero parabenizar por esse projeto. E, Eduardo, obrigada, né, por trazer, por compartilhar aqui, convidando a Angélica para apresentar para a gente, porque, de fato, foi bastante rico, né, saber e aprender. E eu já quero deixar, senhor Eduardo, né, que uma das possibilidades, então, né, se a Malu estiver aí, eu acho que ela vai fazer coro comigo, é essa viagem histórica pelos caminhos de Cambé, viu? Inclusive com ônibus que o município tem, né? Então, ó, Malu está falando que sim. Ok. Então, será um prazer, professora. E a todos, né? Agora a gente tem o que vai cobrar do Eduardo, inclusive. Uhum. Esse roteiro, ele leva quanto tempo, Angélica? O dia todo? Geralmente sai da escola 8 horas, porque daí as crianças chegam, se aprontam, né? Eles têm que ir com os professores. Então, com os professores, geralmente a gente marca já lá na Secretaria de Educação, sai de lá 8 horas, fazemos todo o trajeto, daí paramos no Centro Cultural para ter esse momento com o pessoal do museu. Termina por volta das 11, professora, porque daí retornamos, continuamos o trajeto e paramos lá na secretaria novamente, por volta das 11. Então, por todos aqueles, logo no segundo slide lá, você foi colocando todos os locais. Então, tudo isso até as 11 da manhã, então só da manhã. Entendi. Isso, só da manhã. Porque daí nós deixamos a palestra para um outro dia, né? Porque antes nós fazíamos no mesmo dia, ficava muito apertado, muitas vezes a gente teve que cortar trajeto com os professores, daí não tinha como, né? Então, nós fazemos com os professores em 2 dias. O primeiro só da volta pelos trechos e parada no museu, e depois, num outro dia, a formação. Sim. Ah, legal. Uhum. Bom, está aberto para perguntas, comentários.
antes que alguém fale alguma coisa, Edmé, o curioso, algumas coisas curiosas que eu acho interessante é que a Angélica falou que vai até o quilômetro 12. Quilômetro 12 é uma estrada que a divisa do município, a divisa primitiva, a partir da emancipação de 1947, chegava até no quilômetro 12. E nós tivemos uma disputa territorial aqui em Cambé com Bela Vista do Paraíso. E houve um plebiscito em 1956 e as pessoas que moravam nessa terra disputada optaram por pertencer a Cambé. Então, dos 10 mil alqueires originais a partir da emancipação de 47, nós ganhamos em 56 mais 11 mil alqueires, que dobrou a extensão territorial do município, e aí também veio as propriedades com um tamanho bem maior, que a companhia loteava 5, 10, 15, 20 alqueires, ali a gente vai ter propriedade de 50, 60, 70 alqueires. Olha que legal, né? Sim. Zueleide. Olha, eu achei o projeto maravilhoso, assim, penso que todos os municípios, né, em relação a Londrina, Cambé é um município bem menor, mas tem um projeto educacional da primeira infância, né, muito da primeira formação educacional, escolar, muito importante, porque é isso que faz com que as pessoas acabem ficando no lugar delas, né, na região onde elas nasceram. Os deslocamentos populacionais entre municípios, entre estados, em busca de outras oportunidades, passa muito, penso hoje, no século XXI, passa muito pela insatisfação que a gente tem com o lugar da gente. Então, esse projeto, eu penso que ele cria raízes, né, nessas crianças que participam desse projeto e descobrem, conhecem o lugar que elas habitam, né, e vem uma preocupação municipal de mostrar quem elas são. Então, do meu ponto de vista, é um projeto bastante inovador. Não sei, porque eu estou afastada da universidade já há quase 7 anos, né, então não tenho acompanhado muito no processo educacional, de formação educacional, que anda acontecendo, mas eu vi, assim, uma importância muito significativa do ponto de vista da formação desse indivíduo local, né, como ele vai passar a valorizar o seu lugar a partir do encantamento que se cria exatamente nessa fase da vida. Então, é ali que se formam as memórias, né, que faz com que a gente olhe para trás e valorize coisas que, às vezes, a gente não valoriza se a gente não sabe. Então, o município está de parabéns, eu não sei se é só a Secretaria de Educação, ou se tem mais secretarias envolvidas, mas o município está de parabéns por criar esse projeto, né, vocês que são os envolvidos, que provavelmente foram os mentores, né, você contou a história da professora que fez o projeto e levou para a secretaria, e esse projeto cresceu, né, e vocês encamparam o projeto, eu achei, assim, de uma inteligência emocional muito grande, de perceber isso, da relevância desse projeto. Então, vocês estão de parabéns, né, por estarem fazendo isso, e formando essas crianças de uma outra maneira, com outro olhar, né, um olhar histórico já desde criança, né, e um olhar de cidadãos, né, de saberem quem são, né, de identidade, um olhar identitário, né, que é uma coisa difícil de formar. Então, acho que, nossa, estão os professores, as professoras, o Eduardo, que eu não sei se é museólogo, historiador, né, você disse, estão de parabéns, porque é um trabalho difícil, mas é um trabalho muito importante, fundamental. Parabéns para todos vocês. É isso. Obrigada, Azul. Vou ler alguns comentários aqui. A Malu
que falou: que trabalho bacana, que estruturação, parabéns. O Museu de Rolândia, a Ana Carolina e a Solange, parabéns por esse projeto que colabora tanto para a aprendizagem da história local. O Carlos Delfino, projeto maravilhoso, parabéns. A Malu concordou com a viagem histórica e que o Eduardo está devendo essa. O Danilo disse o seguinte: parabéns, Angélica e Eduardo, importante projeto, muito relevante, as histórias ligadas aos povos indígenas contada pela viagem por Cambé. E, bom, mais alguma participação? Malu? Oi, pessoal, eu estou aqui sem câmera, mas queria falar assim, parabenizando a apresentação, muito rica, né, e deixa a gente realmente, foi bom você fazer essa provocação, Edneia, realmente nos lembra que já havíamos, né, aventado assim, uma visita à Cambé, do grupo de museus, né, todos os gestores, e Angélica, a sua apresentação faz com que a gente fique assim, muito instigado, e eu espero que em breve a gente possa ter uma programação e fazer esse passeio aí. Parabéns pelo trabalho que vocês estão realizando e nos aguardem. Estaremos aí em breve. Eduardo, quer dizer mais alguma coisa? Não, só agradecer mesmo. E se a minha chefe autorizar, vocês vão passear no nosso ônibus. E o ônibus, inclusive, foi comprado, Edmeia, especialmente para o projeto. Não foi nenhuma gambiarra, não. Pessoal, sim, eu compreendi que ele está todo equipado com sistema de som e tudo mais. Ele está passando agora por uma reforma, né? Aproveitamos esse tempo aí, né? Que está parado para fazer a envelopagem dele novamente, arrumar o sistema de som, porque as coisas, quando vai usando, vai quebrando, né? Então, aí está passando agora por uma reforminha. Mas o Eduardo fala, nossa chefe, a chefe dele, que é minha chefe também, porque a Estela Camata, ela está atuando nas duas secretarias, né? Então, é a mesma chefe nós temos, né? Mas nós teremos, sim, muito prazer em receber vocês, assim que o ônibus ficar novamente preparado, que nós pudermos nos juntar novamente, né? Vai ser uma satisfação muito grande. Eu quero, em nome da Secretaria Municipal de Educação, né, agradecer essa participação, agradecer o convite. Para nós é uma satisfação muito grande disseminar esse trabalho, né, que nós fazemos, dar essas ideias, né, Londrina, eu sei que tem o projeto Conhecer Londrina, que é um projeto muito rico, né, que as meninas lá da Secretaria de Londrina atuam, né, nesse projeto, o museu atua também, então, assim, as secretarias vêm se prontificando a fazer esse reconhecimento local, né? Deixar as crianças conscientes da sua importância como agentes históricos, da importância do reconhecimento das gerações anteriores, né? O respeito, o entendimento. Então, nós estamos procurando mudar a história aí dessa juventude, né? Deixando eles mais conscientes, deixando eles mais conscientes do lugar onde eles vivem, atuantes na sociedade onde eles vivem, né? Então, eu agradeço muito a participação, adorei fazer parte da Primavera dos Museus, gostei bastante, muito obrigada. Bom, então, eu acho que por hoje nós podemos encerrar, né? Já convido a todos e todas para o último dia online, porque tem presencial na sexta. O último dia online, que é amanhã, né? Com a apresentação sobre a antiga rodoviária, né? Então, a participação amanhã é do Museu de Arte de Londrina, e também a segunda atividade, o Museu Histórico de Londrina, que vai apresentar uma exposição, né, que é o resultado de um projeto do Museu Histórico.
Então, boa tarde não, agora já é quase boa noite, né? Um bom final de dia para todos, para todas. E nos encontramos amanhã aqui às 14 horas. Eu apareço às 14, prometo, para não perder o Museu Isso. Histórico nem o Museu de Arte. Isso, você vai adorar. A programação. Tchau, Pessoal, até amanhã. Obrigado. Ah, Parabéns, Eduardo, Angélica. Eu caí nesse busão, hein? Parabéns, trabalho muito legal mesmo.